O terceiro trabalho muito comum que existe, a 3x4, é o de tradutor. É claro que tradutor você precisa conhecer outra língua, né? Você precisa traduzir, evidentemente, do inglês, do italiano, do alemão, do espanhol. Você traduz de alguma língua para o português. É um trabalho interessante que muitos escritores excelentes já encararam. Tá? E continuo encarando. Outro dia eu peguei um livro aí que foi traduzido pela Natália Polessi, que é uma escritora que já ganhou Jabuti. E ela está trabalhando como tradutora de algumas obras. Tradutora de francês, se não me engano. Então você vê, é um trabalho que combina, porque você precisa escrever bem. Se é tradução literária, então, você precisa quase que recriar aquele texto em português. Então é um trabalho de escrita feroz. E tradução é um trabalho que paga bem, mas é um trabalho desgastante. Mas paga muito bem. Não paga fortunas, né? Na Alemanha, você consegue viver de tradução tranquilamente, né? Aqui você sofre um pouquinho mais. É que assim, se você é um tradutor de inglês, você tem uma grande concorrência. Sim. Mas se é tradutor de francês, a sua concorrência é bem menor. Se é tradutor de alemão, sua concorrência é muito menor. Eu tenho uma amigona, né, editora Milênios, tal, que enveredou, apesar de ter sido editora de casas editoriais imensas, ela enveredou pela tradução, ela traduz do alemão. Traduz de maneira excelente, ela é top, já foi premiada, tal. Ela vive disso, né? Então, o que ela ganha traduzindo do alemão é suficiente para ela se sustentar, tanto quanto seria se ela trabalhasse como editora de uma casa editorial grande. Então, o trabalho de tradução, né, Laura, ele é um trabalho que ele é demorado, exatamente. E ele é muito, muito, muito imersivo, porque você tem que conhecer a fundo as duas línguas, né? Porque na hora que você... Uma coisa que acontece com todas as línguas, mas eu percebo muito em inglês, do inglês para o português, é que alguns tradutores traduzem literalmente algumas coisas. Então você lê um texto em português que você vê claramente que está traduzido do inglês e não está passado para o português, né, Laura? Exatamente, que é péssimo. É péssimo. Não é isso que você deve fazer. Mas justamente é por isso que eu estou lembrando que tradução é um trabalho para escritores. Vocês aqui são escritores, né, gente? Não é um trabalho assim para técnico. É um trabalho para escritor. Por quê? Porque você tem que recriar o texto, você tem que botar em português. Então você tem que dominar o português. O importante não é tanto dominar outra língua, é claro que você tem que saber outra língua, mas o importante é dominar o português. Tanto é que se vocês notarem, muitos livros, você vê a importância do tradutor, muitos livros, ele tem o nome do tradutor, se é um tradutor... Em destaque. Em destaque, quanto mais renomado o tradutor é, maior é o destaque dele no livro. Exatamente. Então, porque é prestígio. Tá? Exato. E, de novo, se você se torna um bom tradutor, uma boa tradutora, as editoras querem pegar você para sempre. Tá? Então, se você faz um bom trabalho de tradução, e a editora costuma traduzir aquela língua, então ela cata essa pessoa aqui e você vira meio que... Você não consegue sair de lá. O tradutor tem que dizer, não, me deixa tirar férias, por favor, tá? Mas quando você voltar, tem aqui. Volta correndo aqui, tá? Então, as editoras, apesar delas não contratarem, você não trabalha dentro da editora, você trabalha em casa, com o seu computador, nas suas horas, com a sua disciplina. Mas se você é um bom tradutor, uma boa tradutora, é trabalho para sempre, sem fim. Se conquistar respeito, nunca mais falta trabalho. Então é um trabalho também que dá para exercer a arte da escrita de uma forma interessante, ainda que você tenha, mais uma vez, que se dobrar ao estilo, às ideias do autor original. Você não pode inserir as suas, né? Aliás, inclusive, um complemento que eu tenho aqui disso tudo, de todas essas pessoas que nós estamos falando aqui, gente, se você conquistar nome, né, não falta trabalho. Para revisor não falta trabalho, para preparador não falta trabalho, para tradutor não falta trabalho. É verdade. Se você fizer bons trabalhos, se você for um excelente profissional consistente. Isso. A editora não te larga mais. As editoras são assim, elas estão atrás de gente que entregue no prazo e faça um bom trabalho. Fizer essas duas coisas,
nossa, eles correm atrás, eles querem mesmo a pessoa assim. O que não é bom é se você fizer um trabalho bom uma vez e ruim em outra, ou atrasar, sumir, não responder, aí é problema. Porque quando a editora está trabalhando por freelas, eles precisam administrar um monte de freelas ao mesmo tempo. Então, eles sempre vão procurar alguém que seja consistente, que saiba que se passar o trabalho volta de um jeito que a editora pode usar, pode aproveitar, não precisa mandar refazer nem nada disso. Então, lembrando, o revisor é a pessoa que lê a prova, então, depois que o livro foi diagramado. Preparador é a pessoa que mexe no texto que o autor entregou, que ainda não foi diagramado, é preparador de texto. E tradutor traduz de outra língua para o português, de preferência em bom português, certo? E aí, ó, pelo menos hoje, mesmo revisão, mesmo preparação e tradução, você não tem... Agora surgiu o ChatGPT que deu uma subida no nível dessas traduções... Das coisas automáticas, né? Automáticas. Sim. Porque antes do ChatGPT era tudo horroroso. Não existe... Qualquer tradutor, e olha que eu testei vários, viu? Uhum. Qualquer tradutor traduzia horrivelmente. Era mais fácil jogar fora e começar de novo uma pessoa de verdade traduzindo do que usar o que eles... ChatGPT melhorou? Melhorou. Mas ainda tem que o ser humano passar lá e ver o que está acontecendo. Então, gente, considerem, caso queiram, né? Uma profissão auxiliar, uma profissão como freelancer, uma profissão, considerem. E, finalmente, tem Ghostwriter. Nós vamos falar mais de Ghostwriter, nós vamos até fazer um curso sobre Ghostwriter, né, Cid? Vamos. Mas Ghostwriter aí sim é você ser escritor mesmo, ainda que a serviço de outro autor. Então, peço para vocês considerarem que quem estiver em busca de ganhar dinheiro com a escrita, pense que esse é um trabalho muito possível para você exercer tanto para editoras contratam ghostwriters, sim, tá, crianças? A maioria dos livros de negócios, dos livros de famosos, dos livros que você vê por aí, não foram escritos pelos próprios, né? Foram escritos por ghostwriters que trabalharam junto com os autores. Tem editora que acho que 90% do seu catálogo foi escrito por ghostwriters. Eu não vou aqui entregar quais editoras, mas imagine aí, as editoras de negócios, né? Grande maioria dos livros são por meio de gosto. Mas você pode trabalhar para editoras ou para autores que estejam interessados em escrever biografias ou escrever sobre suas vidas ou sobre seus negócios ou sobre seus sei lá o quê, né? Então, ghostwriting funciona decentemente para não ficção e biografias, não funciona para ficção, tá? Mas existe um campo grande para as editoras e enorme para pessoas que querem ter um livro, mas são incapazes de escrever. De novo, aí a pessoa precisa escrever bem, claro, mas precisa, mais que tudo, captar a essência do autor, né, digamos, o autor que vai levar o nome, que vai botar na capa. Então, o ghostwriter precisa pegar o vocabulário daquela pessoa, precisa pegar as ideias daquela pessoa, a forma de se expressar, a forma como a pessoa, o autor, não você, como é que ela encara os assuntos importantes da vida dela, ou dos negócios dela, ou seja, do que for. Então, é preciso você fazer um trabalho de esponja, assim, de captar o estilo, o jeito de ser de outra pessoa, e aí transformar isso num texto que pareça ser daquela outra pessoa e não seu. Tá? Então, tem que ser o camaleão da escrita. É verdade. É um exercício imenso, porque é difícil você escrever no estilo de outra pessoa, como a outra pessoa fala. Mas é um belo exercício. E, de novo, aí sim você pode cobrar uns valores mais significativos. Quando você trabalha para editora, as editoras, claro, tentam pagar sempre menos. Então, você para escrever um livro inteiro para uma editora, você vai ganhar, sei lá, R$7.000. R$8.000, é pouco, né? Mas se você for escrever para um autor, você pode cobrar R$30.000 e dá trabalho, claro, você tem que fazer as entrevistas, você tem que captar todo
todo o conteúdo da pessoa e transformar aquilo no texto, mas é muito possível, como eu disse, né, é possível viver disso. Eu conheço várias pessoas que vivem da escrita de livros para outros, ou seja, vivem como ghostwriters. Então, essa é uma profissão que ela não é tão alardeada, né, justamente porque o ghost não aparece, mas é uma profissão que existe. E você vive da escrita mesmo. Você tem que ter a habilidade de produzir um texto que pareça ser da outra pessoa, mas que faça sentido, que esteja organizado, que esteja interessante, que prenda a atenção do leitor. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.